Muito provavelmente, a vocês foi vendida a ideia de que o conflito entre Israel e os palestinos é supostamente um conflito territorial. Na verdade, não é um conflito territorial. Em essência, esse é um conflito de uma natureza diferente, e eu vou explicar de forma bem simples. Antes de 2005, Israel dominava a faixa de Gaza. Não só isso, né? Durante todo esse tempo, os palestinos ou os árabes que viviam na faixa de Gaza pediam para que Israel se retirasse de lá, para as chamadas linhas de 1967. Em 2005 foi exatamente isso que ocorreu. Israel, nós nos retiramos da faixa de Gaza e entregamos a faixa de Gaza aos palestinos. Israel retirou nossas famílias. Tiramos pessoas de suas casas, tiramos os mortos dos túmulos dos cemitérios judeus, tiramos os cadáveres que estavam enterrados, tiramos tudo para entregar para eles. As chaves foram entregues aos palestinos para quê? Naquela época, em 2005, acreditava-se que os palestinos, por fim, foi atendido o pedido para que Israel recuasse às linhas de 1967 da Guerra dos 6 Dias. Que se nós nos retirássemos do território, eles iam criar um país, o Singapura do Oriente Médio, um Mônaco, um país que teria sucesso no Oriente Médio. E por quê? Porque Gaza era uma região onde havia uma economia muito boa que alimentava Israel, exportavam para fora de Israel. O que aconteceu? Que os gazatinos, os árabes que estavam em Gaza quando entraram, que aliás começaram a vir árabes do Egito que entraram pelo sul, por Rafah, eles simplesmente começaram a tomar, começaram a queimar as estruturas que Israel deixou para eles. As sinagogas começaram a queimar tudo. As estufas de cultivo deixadas por Israel para eles desenvolverem a economia foram queimadas por eles. E o que aconteceu? Fizeram eleições para definir quem seria o governo em Gaza, quem eles escolheram. O Hamas é uma organização terrorista? Desde esse momento, há 18 anos, de 2005 até hoje, só houve terror em Gaza. Eles não criaram nenhum país, receberam bilhões de dólares desde então, e onde está esse dinheiro? Em destruição, em foguetes, em tentar matar o nosso povo. E Israel, cumprimos o que pediram, saímos da faixa de Gaza. Eles não criaram um país, nem aquela Singapura. E toda essa história que tentaram vender no Ocidente, na Organização das Nações Unidas e na mídia, eu disse não. Para que o conflito acabe, Israel tem que se retirar do território e criar um Estado parecido. Nada disso ocorreu, nem no sul do Líbano, quando Israel se retirou. Não, isso não ocorreu em nenhum caso. Então, outro dado curioso. Israel tomou Gaza em 1967. Na Guerra dos 6 Dias. Antes de 67, já havia grupos como a Organização para a Libertação da Palestina, Organização para a Libertação da Palestina. Eles também pediam pelo fim de Israel. Eles não pediam para que Israel se retirasse da Cisjordânia, que liberasse o território. Não, o que eles querem e pedem é a destruição de Israel. O problema deles não são as fronteiras de 67, nem que eles tenham um país. O problema deles é o fato de que os judeus tenham um país. E vou lhes dizer outro dado que também me surpreende. No Ocidente, não entendo porque ainda não compreenderam isso. Talvez porque não conheçam o Islã. Vocês talvez não saibam. E quem assiste pode até saber, mas falo de forma geral. Os políticos não sabem sobre o Islã, a mídia não sabe como funciona a mente de um jihadista, não sabem dessas coisas. Por isso, ao afirmar que há um fator além do territorial e do político, refiro-me ao religioso. Se a pessoa não entende o que se passa na mente religiosa ou o que diz a consciência teológica religiosa do Islã, vocês não vão entender a razão do conflito. Porque este não é um conflito por território. Novamente, este é um conflito porque os judeus, novamente, temos um status. Vou explicar brevemente a teologia islâmica. Pessoas que não são muçulmanas, judias ou cristãs e vivem sob o Islã, residem em países islâmicos. Nós estamos em uma categoria chamada dhimmi. Dhimmi é como cidadãos de segunda classe. Para o Islã, os judeus. E durante a história em que os judeus estivemos em países do Islã, fomos cidadãos de segunda classe, dhimmi, em árabe dhimmi, e os dhimmi éramos obrigados a pagar impostos. Chamados Jizya, nos tratavam como cidadãos de segunda classe e muito mal.
como aos nossos e meus avós. Dizer que judeus viviam em paz com árabes é falso, eles viviam subordinados ao Islã. Eles tinham que pagar a ízia, eram humilhados, tinham que andar. Onde passam os aquedutos da Secretaria de Estado de Cultura, de posições humanas, coisas. Humilhações totais. Quando os judeus pagavam a ízia, o ritual era que o judeu tinha que se arrastar até o muçulmano para lhe dar o dinheiro. E o muçulmano dava um chute nele e recebia o dinheiro. Era um ato simbólico para mostrar que o muçulmano está acima do judeu. Então esse é um ponto. Agora, o que você acha disso? Agora que vocês entendem que o problema deles é o fato de que nós, judeus, não somos mais dhimmi. Agora somos cidadãos de primeira classe, não mais de segunda. Nós judeus nos libertamos de ser dhimmi, libertamos nossa terra. Isso é nosso. Esta é a terra dos judeus, não dos árabes, que são da Península Arábica, certo? Eles colonizaram nossa terra e, após 2000 anos, os judeus a descolonizaram. O que foi? Que, apesar de ser nossa terra, nós, judeus, fomos tão ingênuos a ponto de oferecer paz a uma religião que quer a nossa destruição? Por favor, procurem vocês mesmos na internet a Carta Fundacional do Hamas. É o documento central do Hamas, a Carta Fundacional do Hamas. Procurem e leiam. Lá diz que os judeus somos os culpados de todas as guerras, que é preciso acabar com os judeus do mundo. Literalmente diz que primeiro é preciso começar acabando com os judeus de Israel e depois com os judeus do mundo. Leiam. É o que diz o Hamas, é o que diz a ideologia, não só do Hamas, de todos esses grupos. Hezbollah, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab, Nusra, todos esses grupos dizem isso. Então, quando dizem que não, que os palestinos só querem um país, o Hamas não pede um país. Em nenhum lugar, vocês veem, olhem na Constituição do Hamas, na Carta Fundacional, em nenhum lugar dizem que eles querem um país. O que diz é que eles querem expulsar os judeus desta terra. É o que diz. E também trazem um hadith que está em Bukhari, acho que é lá, um hadith que diz que vão exterminar todos os judeus, que os judeus, no dia do juízo final, os muçulmanos vão matar os judeus e nós, judeus, vamos nos esconder atrás de pedras e árvores e que a natureza vai se voltar contra os judeus. Senhores, esse caos e destruição que vocês veem não é um conflito territorial. Entendam que Israel já tentou-se dar aos palestinos, aos árabes da Península Arábica, que adotaram o nome de palestinos nos anos 60. Nós, judeus, somos os verdadeiros palestinos. O nome Palestina foi dado pelo imperador Adriano à Judéia, que pegou um nome de Heródoto, das costas de Ashkelon, que é por Heródoto aqui. Mas o ponto é que, na época de Adriano, os palestinos eram chamados de judeus. A partir dos séculos 18 e 19 passaram a chamar assim. Inclusive, também no século 19, os judeus eram chamados de palestinos, os judeus. Existem documentos do Império Otomano que mostram que nós, judeus, éramos os palestinos. Nos anos 60, criaram esse povo que supostamente pede território, mas o Ocidente acredita que querem um país. No Ocidente, é preciso entender que não se trata de um conflito territorial. Este é um conflito sobre se Israel existe ou não existe. E nós vamos garantir e assegurar que Israel vai existir para sempre. Já passamos por momentos difíceis. A primeira destruição com os babilônios, não aprendemos a lição? Segunda destruição pelos romanos. Após 2000 anos, aprendemos a lição. Ninguém nos tira daqui, nem Hamas, Irã ou qualquer inimigo. Deixo uma última mensagem aos amigos judeus na diáspora e aos judeus que acompanham nosso canal. O antissemitismo ou a judeofobia e os ataques contra judeus aumentaram muito em todo o mundo. Nos Estados Unidos, nos campi universitários. Na Rússia houve um pogrom em um aeroporto e foram literalmente matar israelenses que chegavam a um aeroporto. Há uma gravação entrevistando uma criança e perguntam: por que você veio aqui? Uma criança, um menino russo, sim, muçulmano, que foi ao aeroporto para matar judeus. Perguntam ao menino: você veio aqui para quê? Não foi para degolar judeus? Ele mostra a faca na mochila e diz: não vim para degolar judeus. Uma criança. Na Rússia, o que está acontecendo na Europa? Estão queimando ou pichando sinagogas na América Latina? O que houve na Nicarágua?
picharam suásticas e destruíram lápides em um cemitério judeu, desrespeitando até os mortos. Judeus. França. Ameaças de bomba em escola. Espanha. Ódio aos judeus presente em todo o mundo. Então, quando esses malucos vêm me dizer não, a solução é que os judeus que vivemos em Israel devemos ir embora. Para onde vamos? Para ir para a Espanha? Para que coloquem água em vela semaboga para nós? Para os Estados Unidos? Para que comecem a fazer conosco o que estão fazendo nos Estados Unidos neste momento? Para onde vamos? Para a Rússia, que nos deu um pogrom no aeroporto. Os judeus só temos uma terra, isso diz uma música. Não tem outra terra, é isso? Esta terra é nossa? Nós não vamos sair daqui. Assim, mesmo que eles não gostem, mesmo que nos critiquem, porque nós judeus já sabemos o que é não ter um país. Já vimos as consequências de não ter exército. Há 80 anos, nazistas, alemães, europeus e ocidentais nos massacravam em campos de concentração. Já sabemos o que é. Aprendemos a lição. Não, obrigado. Preferimos um exército para nos defender e que não mexam conosco. E se o mundo não gosta e prefere nos criticar porque nós, em Israel, nos defendemos do terror islâmico a cada esquina, então nos critiquem, porque eu prefiro um Israel criticado pelo mundo. Que todos nos critiquem por nos defendermos, eu prefiro isso. Prefiro isso a um Auschwitz, a um campo de extermínio nazista, onde todo mundo, em silêncio, de braços cruzados, prefere um Israel criticado a um Auschwitz, onde todo mundo está satisfeito. Então nada. Apesar disso, eu sei que muitos aqui nos acompanham, muitas pessoas que apoiam Israel, vocês que seguem filosofia judaica, que compartilham nosso conteúdo, que apoiam, que contribuem, que participam. Sei que, apesar das críticas e de muitas pessoas insatisfeitas com a existência de Israel, há pessoas boas, como muitos de vocês que acessam nossa página, e também haters que nos assistem. De qualquer forma, agradecemos a todos que participam com filosofia judaica. Vejo suas mensagens, leio quando posso e realmente sinto a força. Vocês me escreveram de todo o mundo dizendo que fazem orações por nós. Salmos, Tefilot. Então nós apreciamos isso. Levamos vocês conosco, por isso o bem vai vencer. Porque, como diz uma frase que desta vez foi dita, acho que pelo rebelde Liubavitch, bendita seja sua memória, que mesmo que haja muita escuridão, uma pequena luz consegue dissipar toda essa escuridão. E nós, vocês, junto conosco, somos essa luz. Bezrat Hashem, que o bem triunfe sobre o mal. Desejo alegrias para todos e que logo haja paz em Israel e no mundo.